Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o João, diretor comercial da A5 Marketing Médico, e hoje a gente vai gravar mais um episódio do A5Cast com a queridíssima doutora Cristiane Coelho, ginecologista, fertileuta e uma parceira de longa data que a gente tem o maior prazer em estar aqui conversando hoje. Seja super bem-vinda, doutora Cris. Obrigada, João. É sempre muito bom falar sobre o que a gente ama, né? E eu acho que trazer informação para quem precisa é a minha missão diária. Então, obrigada pelo convite. Excelente. Espero que a gente consiga tirar a maioria das dúvidas aqui que vem surgindo aí sobre esse tema de reprodução humana. Com certeza. E hoje, assim, a gente vai focar na fertilização in vitro, né? Na FIV. E também a gente entender um pouco sobre a saúde reprodutiva, né? Tudo que engloba aí a saúde reprodutiva da mulher. E a gente vai levantar algumas dúvidas, enfim. E aí você vai respondendo para a gente o máximo de informação possível. Vamos lá. Vamos lá. Começando assim, como uma pessoa descobre se precisa da FIV ou não? Como que é esse gatilho, né? Olha, realmente eu vou precisar fazer a fertilização, assim. Como que se dá esse processo? Então, normalmente, o casal que está tentando engravidar, ou não precisa necessariamente ser um casal, mas uma pessoa que queira ter um filho, né? Ela apresenta algumas dificuldades. Então, a primeira coisa que ela vai observar é a dificuldade dela gerar naturalmente. E aí isso vai variar conforme a idade. Se ela tiver menos de 35 anos, ela pode esperar até um ano para essa gestação acontecer de forma natural. E se ela já for mais velha, mais de 35 anos, ela tem que esperar 6 meses para essa gestação acontecer de forma natural. Então, primeira coisa, ela percebeu que isso não está acontecendo. Está demorando mais do que esse tempo ideal. Entendi. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um profissional de reprodução. Não adianta ir no ginecologista. Ela pode inicialmente ir no ginecologista para fazer os exames básicos de rotina. A saúde ginecológica dela tem que ser avaliada. Todo ano ela tem que fazer esse processo. Então, ela já pode comentar com a ginecologista dela, de confiança. Olha, eu não estou conseguindo engravidar e tal. Tá dificuldade. No caso de uma produção independente, casais homoafetivos e tal, eles já vão procurar diretamente esse profissional, porque eles precisam da ajuda da reprodução assistida para ter um filho. Então, assim, a primeira coisa é a dificuldade de engravidar naturalmente. E aí, procurando esse profissional, existem 3 tipos de tratamento disponíveis, não só a fertilização in vitro. Ah, legal. Então, a primeira coisa a ser feita é uma investigação bem completa, né, dessa pessoa que não está conseguindo engravidar. E se for um casal, desse casal, o homem também é avaliado. Sim. E aí, depois do diagnóstico, depois de todos os exames feitos, analisados, a gente tem um panorama de tudo que está acontecendo. Aí sim existem as indicações para a fertilização in vitro. Então, vou citar assim, as mais comuns que a gente recebe, os pacientes, e mais faz, né, no dia a dia, né? Então, a primeira coisa, problemas tubários nas trompas. Porque na mulher, naturalmente, a fecundação acontece dentro da trompa. Né? O óvulo e o espermatozoide se encontram dentro da trompa. Então, qualquer problema nessa região das trompas impossibilita essa fecundação. Então, qual o tratamento disponível mais eficaz? A fertilização in vitro. Então, é uma indicação muito comum, tá? Outra questão, endometriose, que é uma questão que geralmente altera a anatomia da pelve, os órgãos e principalmente as trompas novamente podem ser acometidos. Então, também é uma indicação bem frequente de fertilização in vitro, endometriose. Outra coisa, idade materna avançada, né? Pós 35 anos, a gente já considera que a mulher tenha uma idade mais preocupante em relação à quantidade e qualidade de óvulo. Então, é comum haver uma dificuldade maior nessa fase e a indicação de fertilização in vitro tem sido grande nesse grupo de pacientes. Tá? Entendi. Até porque a gente consegue fazer aí, nesse caso, a análise genética do embrião, que mais para frente a gente pode comentar sobre isso. Legal, né? vamos sim. E
Enfim, problemas masculinos, a gente não pode deixar de esquecer. É verdade. Então, Porque eu acho que tem muito esse mito também, né? Gira muito essa questão da fertilidade em torno da mulher, da preocupação da mulher e tal. E o homem acho que fica um pouco... exatamente. É importante incluir ele também nesse processo de tratamento. É um processo do casal, casal. ali, né? Exatamente. E às vezes a mulher tem todos os exames normais, tem uma idade favorável, mas se o homem tem algum problema espermático mais grave, muitas vezes não tem como a gente corrigir com mudança de hábito de vida, com medicação. Ele vai precisar da fertilização in vitro para alcançar também o sucesso reprodutivo. Entendi. Né? Então, são inúmeras indicações, a gente precisa analisar caso a caso, individualizar. Sim, Né? Primeiro fazer o diagnóstico e depois propor o tratamento de fertilização. Mas existem realmente muitas indicações hoje em dia para a gente propor isso. Legal, legal. E, Cris, assim, eu imagino que seja uma preocupação recorrente, né? Até porque quando ela vai iniciar o tratamento, tem uma série de fatores e tal. E tem como ela fazer a análise dos óvulos antes da FIV, antes da fertilização propriamente, assim? Então, isso é uma pergunta também bem comum. Diferente dos espermatozoides, que são externos, né? O homem vai fazer o espermograma, ele ejacula, então você consegue, através do microscópio, olhar a estrutura do espermatozoide. Né? Então, a parte masculina é muito bem avaliada, é muito tranquilo avaliar a parte masculina através da observação do espermatozoide. O óvulo, ele é microscópico, ele está dentro do ovário, que está dentro do abdômen da mulher. Então, não tem como a gente ver o óvulo, né? A gente infere, existem exames que inferem o quê? A quantidade de óvulo, tá? Que uma mulher vai ter. E essa quantidade vai caindo com a idade. E a qualidade dos óvulos é uma pergunta que eu recebo sempre. Como saber se a qualidade dos meus óvulos é boa ou não? A qualidade, ela é diretamente proporcional ao envelhecimento. Então, a mulher sempre perde qualidade de óvulo. Né? Por isso que a gente preconiza uma gestação ou um congelamento de óvulo antes de 35 anos. Porque depois dos 35 anos é mais comum acontecer a perda de quantidade, mas principalmente da qualidade. Então, assim, exames, né? Vamos falar dos exames importantes no início. Hormônio antimileriano é importantíssimo para a gente saber a quantidade de óvulos que aquela mulher daquela idade tem ainda disponível no estoque dela dos ovários, e a contagem dos folículos antrais na ultra. Ou seja, a mulher menstrua, ela faz uma ultra nesse início do ciclo. E aí a gente consegue contar quantos folículos ela recrutou para serem utilizados naquele mês. Entendi. Sendo que na gestação natural, no processo da ovulação natural, ela ovula um óvulo. Caramba. Então, assim, aquele recrutamento de, sei lá, 6, 8, aí cada mulher tem a sua contagem individual, e menos do que 6 é problemático, porque é baixa reserva ovariana, são poucos óvulos já. Entendi. Então, ela vai recrutar aqueles folículos para um ovular. Então, mas existe como a gente contar folículos, como a gente medir o hormônio antimileriano, para ter uma ideia do status em termos de quantidade de óvulo dela. A qualidade a gente infere pela idade dela. E pelo estilo de vida, claro, né? Entendi. E, Cris, só para exemplificar, assim, é uma pergunta até, não sei se vai ter uma resposta precisa, mas, assim, tem algum padrão de idade e possibilidade de engravidar, ou idade e quantidade de óvulo, média, alguma coisa assim para a gente conseguir exemplificar para o pessoal? Sim, sim. Tem até uma tabelinha super interessante, depois a gente pode falar melhor. Legal. Sobre disponibiliza para o pessoal também. Na verdade, assim, por exemplo, vou te dar uma estatística assim, média, né? Uma mulher com 30 anos, ela vai ter uma reserva geralmente boa e uma qualidade boa. Então, ela precisa de uns 4 a 6 óvulos maduros numa fertilização in vitro para formar um embrião com muita chance de gravidez. Legal. Que a gente chama um embrião euploide, que é um embrião cromossomicamente normal depois de uma análise genética. Entendi. Então, isso com 30 anos. Agora, uma mulher de 40 anos, ela já precisa de uns 20, 22 óvulos maduros para ter um embrião euploide ou alguns embriões euploides com uma chance igual a de 30, uma chance muito alta. Ela precisa de muito mais óvulo
para ter uma chance igual. Por quê? Porque esses óvulos dela são de menor qualidade. Entendi. Então a gente precisa de um número maior. Então, assim, para ter isso indica mais ou menos quanto mais cedo ela puder. Quanto mais cedo ela tiver essa vontade, né, de engravidar e tudo mais, e constatar que não está conseguindo, e mais cedo procurar um especialista e tal, assim, a chance dela aumenta muito, né? Então, quanto mais cedo. Isso é o que a gente sempre tenta, todos os dias da vida, eu acho que do Fertileuta, é botar isso na cabeça das pessoas, né? Conscientizar. Que, assim, o congelamento de óvulos veio para isso, né? Pra gente preservar. A gente para no tempo a qualidade de um óvulo que só perde qualidade. Então, assim, isso é muito importante. O planejamento familiar. Se você tem mais de 30 anos, eu, particularmente, solicito para todas as minhas pacientes, a partir dos 30 anos, todo ano fazer o hormônio antimileriano. Porque a gente vai saber se ela está perdendo óvulo mais rápido ou não. Do que o comum, entendi. Se ela está perdendo óvulo, ela precisa o quê? Congelar para aproveitar, então, a qualidade desse óvulo. Entendi. Já que ela tem menor número, ela tem que, com 30 anos, aproveitar a qualidade. Entendi. Ah, eu tenho 35 e não tenho filho. Congela. Entendi. Porque um óvulo de 35 é melhor que um de 40. Sim. Eu tenho 38 e não tenho filho. Congela. Sim. De 38 é melhor do que 40. Então, Entendi. o tempo inteiro é idade. Isso é até chato. Os pacientes ficam, assim, se sentindo... muitas vezes diminuídas com isso. Poxa, mas tá falando que eu já tô velha para engravidar e tal. Não. Uma coisa é teu corpo, tua saúde, teu útero. Sim. A outra coisa é seu óvulo. Sim. O óvulo não obedece essa regra. Porque, na verdade, a mulher não produz novos óvulos. Nunca mais. Eles foram produzidos quando ela estava na barriga da mãe dela. E como que é essa proporção, assim, da queda dos óvulos? Como funciona mais ou menos isso? Então, isso aí é uma coisa bem dramática na medicina reprodutiva, porque as mulheres têm a quantidade máxima de óvulos nos ovários quando elas estão na barriga da mãe, com 4, 5 meses de gravidez. E a partir daí, elas perdem absurdamente. Então, por exemplo, se elas têm ali, 5 milhões de óvulos formados, elas vão nascer com 1 milhão. Nossa. E aí, quando tem a primeira menstruação, elas só têm 500, 400 mil óvulos. Caraca. E a partir daí, todo mês, ela perde 1.000 óvulos. Todo mês. E aí, quando a gente esgota a reserva ovariana, o estoque desses óvulos nos ovários, ela entra em menopausa. Porque primeiro acontece a finalização do estoque de óvulos. E aí depois é a ausência da menstruação. Entendi. Então, a mulher tem uma vida reprodutiva finita. Entendi. Né? O ideal é que as mulheres antigamente engravidavam com 20 e poucos anos, que seria o ideal, entre 20 e 30 anos. Sim. Hoje em dia, pela questão social, que a mulher está inserida em outro contexto, né? Outra realidade, elas engravidam pós 35 anos. Entendi. Então, pós 35 anos, esse estoque já caiu muito. Tem uma estatística assim, horrível, super cruel, mas que a gente tem que falar para conscientizar. Com 37, 38 anos, ela gastou 90% do estoque dela. Caramba! Ela só tem disponível 10% do estoque de óvulos dela. 37, 38. E tem muitas mulheres que só começam a pensar em filhos com 37, 38. Sim. E aí, mas ela não sabe disso. Isso não é muito falado, Entendi. isso não é uma informação muito aberta, né? Não era, pelo menos. Então, Entendi. a gente tem essa missão de... Entendi. Caramba, Cris. E assim, e também falam muito do funil da FIV, né? Que eu imagino que seja o processo ali todo. Como funciona esse funil, assim? Como a gente pode tentar, de uma maneira simples, assim, mostrar para o pessoal como que é quais são essas etapas do funil, né? Sim. Isso é super importante a gente alinhar com a paciente, porque, às vezes, ela vai achar que o número de folículos que ela recrutou naquele mês... Então, como funciona? Como começa o processo da fertilização? A estimulação ovariana começa com uma ultrassonografia no início do ciclo, para a gente contar esses folículos, quanto ela recrutou para usar naquele mês.
Isso é uma coisa mensal. A mulher tem um recrutamento mensal no início do ciclo. Então, por exemplo, vamos dizer que ela tem ali 10 folículos na outra. Ela vai achar que ela vai ter 10 óvulos e 10 embriões no final do tratamento. Isso não vai, né? é verdade. Entendi. Por quê? Porque desses folículos, nem todos vão responder à medicação e nem todos os folículos vão ter óvulos dentro depois da captação. Sim. Nem todos os óvulos captados são ditos maduros, que são os óvulos que estão prontos para serem fecundados com espermatozoide. Entendi. Então, é um funil que ele vai número de folículos, depois um número menor de óvulos, depois um número menor de óvulos maduros. Entendi. Nem todos os óvulos maduros são fecundados para formar embrião. Entendi. E depois, nem todos os embriões formados chegam até o estágio de blastocisto, que é um estágio que o embrião chega entre o 5º e o 7º dia, que é o melhor estágio para implantação no útero. Entendi. Ou para fazer análise genética também precisa ser esse blastocisto. E aí tem o último funil, quando faz análise genética, que é esse blastocisto cromossomicamente normal, um blastocisto euploide, que é o que vai te dar mais ou menos 60% de taxa de gravidez. Entendi. Então, o que a gente precisa, idealmente? Muitos folículos para Que chegar... realmente é a parte maior do funil ali, né? A gente tem um controle um pouco maior, né? E depois vai... Realmente é um Por funil, isso que é um né? funil. Ele tem uma... Exatamente. Entendi. E o objetivo desse funil é chegar até termos um blastocisto normal Entendi. para transferir com chance de 60% de gravidez. Então, quem passa por todo esse funil chega numa chance boa lá no final. Claro que também depende da idade, Sim, da sim, saúde, todos os fatores. outros fatores. Aham. Mas é um funil que, assim, a paciente tem que estar muito pé no chão, muito alinhada, Consciente de que é um processo, né? De que é um processo de perda, é um processo que é uma peneira onde só o melhor, o mais forte sobrevive. Entendi. E Cris, assim, e a mulher que ela já fez a laqueadura, né? Ela já fez ali, a gente sabe que às vezes teve um filho e tal, vou fazer e tudo mais, e aí se arrependeu e quer voltar a tentar a ter filho. Ela tenta fazer uma reversão, não tenta? O que você indica, assim, nesse caso? Então, essa é uma pergunta que eu recebo todo dia. Se você olhar ali meu Instagram, todo dia tem essa pergunta no direct, né? Doutora, fiz laqueadura e quero ter outro filho. Caramba. Então, é um método definitivo e tal. Então, o que acontece? A reversão, quem é fertileuta, quem trabalha com reprodução assistida, nunca indica a reversão, né? Principalmente por 2 motivos. Um é que a chance de sucesso desse processo é muito baixa, né? Porque a trompa é um órgão muito delicado, muito fino. Entendi. Então, a própria manipulação da cirurgia pode fazer com que essa trompa obstrua novamente. E assim, é muito difícil retomar a função da trompa. A trompa tem cílios internos que tem que ser móveis, que tem que levar o óvulo ovulado que está vindo do ovário, que tem que levar o espermatozoide que está vindo da relação sexual. E, principalmente, ela tem que levar o embrião formado para o útero depois de fecundado, né? Esse embrião chega no útero no estágio blastocisto. Então, nos 5 primeiros dias, geralmente, o embrião está dentro da trompa se desenvolvendo. Entendi. Se essa trompa não tem a função adequada, o processo não acontece. Então, a reversão, ela não tem um sucesso grande e ela ainda tem um risco elevado de gravidez tubária. Por quê? Porque esse embrião pode, mesmo fecundado, ficar impactado ali naquela trompa e ela não ter a função adequada novamente para levar esse embrião até o útero para implantação. Então, é um processo que a gente não indica. A gente indica sempre a fertilização in vitro, que é o tratamento onde a gente não precisa da trompa. A gente estimula os ovários, captura os óvulos diretamente do ovário, fecunda no laboratório, seleciona o embrião, prepara o útero e transfere já esse embrião pronto para dentro do útero. Entendi. Então, é um processo onde você não precisa da trompa. Então, é totalmente possível engravidar pós-laqueadura. Legal. Dependendo da idade, obviamente. A gente sempre da qualidade bate do óvulo. nessa tecla. Depende do sêmen, o embrião. Entendi. 50% é espermatozoide, 50% é óvulo. Dependendo de fatores uterinos e fatores de estilo de vida e de saúde do casal. Sim. Mas é muito possível, sim, através da fertilização in vitro. Legal. E, Cris, como que é determinado o número de óvulos necessários, assim, para a fertilização?
Então, isso a gente tem que alinhar as expectativas com cada paciente por conta da reserva ovariana dela, que é individual, e da idade. Mas existe um estudo que, em média, a gente precisa entre 8 e 15 óvulos para ter uma taxa de sucesso boa. Isso independente das idades. Porque quando você tem menos de 8 óvulos, o funil da fertilização fica muito estreito e às vezes a gente precisa de um novo estímulo para adquirir mais óvulos maduros e poder formar mais blastocistos, né? Entendi. E quando esse número é maior do que 15, a gente incorre num risco de hiperestimulação ovariana, que também não é, o que a gente pretende para paciente. Entendi. A gente quer fazer um tratamento de estimulação sem causar muitos efeitos colaterais, sem causar riscos para aquela paciente. Então, o range, a média, ficaria em torno entre 8 e 15. Só que isso vai ser possível ou não ser atingido de acordo com a reserva ovariana de cada paciente. Então, a gente precisa alinhar o número de óvulos que a gente está esperando para aquela determinada paciente. Não existe um número geral para todo mundo. Entendi. Legal, legal. E delicada essa pergunta também. Taxa de sucesso da FIV, assim, a gente até preparou um materialzinho para colocar aí na tela, mas como que é determinado, quais são os fatores, né, que interferem e tudo mais nessa taxa de sucesso da FIV? Então, o principal fator disparado é a idade do óvulo. Isso não tem como a gente fugir, né? Quanto mais idade a mulher tenha, usando os próprios óvulos, ela vai ter uma menor taxa. Eu vou explicar isso um pouquinho aqui nessa tabela para vocês terem uma noção. Mas tem outros fatores que influenciam na taxa de sucesso de uma fertilização. A saúde do casal, né? Se ele está alinhado com o estilo de vida adequado, se não está sobrepeso, se não é sedentário, se controla as doenças crônicas que tem, se não fuma, não bebe, se dorme bem. Então, tem vários fatores de estilo de vida e de saúde que são super importantes. A questão do sêmen também é super importante. A gente precisa também de um sêmen de qualidade. E a gente precisa de um ambiente uterino de qualidade. A gente não pode transferir o embrião para um ambiente uterino com endometrite, com pólipo, com mioma. Porque você pode ter um embrião perfeito e ele não conseguir se fixar nesse útero. Então, novamente, tudo tem que ser avaliado. Né? Então, a gente precisa orientar esse casal não só dos exames de saúde, ginecológicos e sêmen, mas do estilo de vida também. Então, assim, em relação à fertilização in vitro, a gente observa o quê? Numa gestação natural, que é essa primeira coluna aqui, você vê que o ser humano ele não é tão fértil assim. Caramba. Até 30 anos, as mulheres têm todo mês só 25% de chance de engravidar. Né? Elas têm mais chance de não engravidar do que de engravidar naquele mês de tentativa. Por isso que a gente conta tentativas cumulativas, mês a mês. Para juntar vários meses e ter uma taxa, até 6 meses ela já vai ter aí 80% de taxa de gravidez. De chance, né? Porque cada mês ela vai ter 25% e tal. Numa fertilização in vitro com mulheres com até 30 anos, a taxa vai para 60%. Então, a fertilização in vitro é uma ajuda absurda para a natureza em mulheres até 30 anos. É a melhor ajuda da natureza nessa faixa etária. É o que mais a gente consegue ver chance de sucesso na primeira tentativa, vamos dizer assim. Você vê que com o passar da idade da mulher, a gravidez natural vai caindo, tá? De forma que pós 45 anos ela tem menos de 1% de chance mensal de engravidar. Então, não é interessante, mulheres. Pós 40, com 40 já é 5%. Então, uma mulher resolveu engravidar com 40, ela vai esperar a natureza? Não, ela tem 5% de chance por mês para engravidar só. Ela já tem que buscar uma ajuda para otimizar isso. Até porque aí depois passou 6 meses, passou mais 6 meses, e aí já é 41, 42. Exato. Né? E aí isso vai caindo mais ainda. Com a fertilização in vitro, você percebe que em relação ao natural, a gente sempre vai conseguir dar uma taxa muito melhor do que a natureza. Tá? E essa taxa ela pode ser maior ainda se a gente fizer
vários estímulos. Por que que eu falo isso? Porque se a gente conseguir, com esses vários estímulos, um embrião euploide, que é um embrião cromossomicamente normal, a taxa dela fica 60%. Igual uma paciente jovem. Entendeu? Entendi. Essa taxa média da fertilização in vitro é uma taxa sem análise genética, é uma taxa que a gente tem Entendi. como melhorar Entendi. se a gente programar com a paciente, fazer mais estímulos até que consigamos um embrião normal euploide. Entendi. Né? Existe um estudo legal que, assim, 3 tentativas de transferência de embrião com embriões euploides, fez uma, não engravidou, fez 2, não engravidou, fez 3, existe uma estatística que 95% dos casais, aproximadamente, vão conseguir engravidar. Caramba. É claro que isso depende de outros fatores, sim, tá? Sim. A gente tá falando de estatística média, né? Lógico. Média, tá? Depende, obviamente, de outros fatores. Mas, assim, 3 tentativas com o embrião normal te dá uma chance de gravidez absurda. Caramba. Só que, às vezes, a paciente ela tem que ter essa resiliência, essa paciência de esperar, e também o lado financeiro. Sim, o planejamento. Né? O planejamento, claro. Mas muito mais o psicológico, de esperar que ela consiga esses 3 embriões euploides, que às vezes não é tão simples assim. Entendi. Dependendo se ela tem uma reserva muito baixa, ela vai demorar muito a ter. Entendi. Graças ao funil da FIV mais estreito, ela vai ter um tempo maior até conseguir esse embrião. Entendi. Legal. E, Cris, aproveita que a gente está falando um pouco de embrião, né? A gente consegue fazer essa análise genética do embrião? Como que é esse processo para a gente identificar, né? Se realmente ele é bom ou se está qualificado, por assim dizer, enfim. Sim, a gente até brinca com os pacientes que assim, doutora, como é que eu vou saber a qualidade do meu óvulo? Você não tem como saber a qualidade certa do seu óvulo. A gente sabe que é perdido com a idade. Mas a qualidade do óvulo ela é determinada depois que o bebê nasce. Se o bebê é normal, aquele óvulo tinha qualidade. Entendi. Então, a qualidade do óvulo ela vai ser vista através da formação de um embrião normal. Então, o que é essa análise genética, né? É a possibilidade da gente ter certeza que aquele embrião é cromossomicamente normal, que o número de cromossomos dele é normal, ou seja, 46. São 23 pares, então são 46 cromossomos. Se você for mulher, o teu cariótipo vai ser 46XX, se você for homem, vai ser 46XY. Então, a gente consegue aferir esse cariótipo, essa genética, o número de cromossomos, do embrião. E o que acontece com o embrião que não tem 46 cromossomos? Se ele tem menos, é uma monossomia. Se ele tem mais, é uma trissomia. Esses embriões, muitas vezes, não implantam na fertilização in vitro. Então, você formaria o embrião e você teria um negativo e você perderia tempo. Entendi. Ou você formaria um embrião, iria transferir e teria um aborto, que é outra situação muito ruim do ponto de vista psicológico e de perda de tempo para as pacientes que estão tentando engravidar. Ou pior ainda, você teria um embrião, transferiria e teria um bebê nascido com síndrome, né? Que aí seria o mais trágico das consequências, né? Das possibilidades. Então, a biópsia do embrião, ela é realizada quando o embrião chega até o estágio de blastocisto, né? Então, entre o 5º e o 7º dia no laboratório. Ele tem, em média, nessa fase, umas 120 células e são retiradas da voltinha, da camada externa do embrião, entre 3, 4, no máximo 5 células. Entendi. O embrião fica congelado na clínica e essas células são enviadas para o laboratório de genética. Entendi. E aí, esse laboratório de genética vai dar o laudo genético. Se aquele embrião tem o número de cromossomos normal, ideal, 46. Entendi. Se tiver, ele é chamado embrião euploide. E esse embrião tem um potencial de gerar uma gestação e um bebê saudável de 60%. Entendi. Agora, se esse embrião for considerado anormal, ele é dito aneuploide. E aí ele é descartado e a gente já sabe que aquele processo daquele mês não foi factível. Ela não tem um embrião para transferir. Entendi. Né? Por quê? Porque geraria ou um negativo
ou um aborto, Entendi. ou um bebê sindrômico. E aí a gente parte para outra estratégia. Ou estimula novamente para adquirir novos óvulos, formar mais embrião e mandar para análise. Ou a gente migra o tratamento para recepção de óvulos, se for da vontade da paciente. Aí é uma conversa. Dentro de todas as variáveis possíveis, assim, a gente tenta deixar o mais encaminhado possível para ser um processo legal, né? De gravidez, do nascimento, Exatamente. enfim. A gente tem que usa a medicina toda a favor para isso, né? Exatamente. A gente tem que tentar sempre focar no menor tempo possível para que aquela paciente engravide e com saúde. A gente não quer que ela engravide e perca. Sim. A gente quer que ela engravide e fique 9 meses grávida, de preferência, e tenha seu bebê saudável. Sim. Então, existem recursos para isso. Né? A fertilização in vitro com análise genética dos embriões traz um pouco dessa segurança e de uma taxa melhor para aquela paciente. Legal, legal. E assim, Cris, a gente sabe que por mais que siga todo o processo e tudo mais, pode ser que o processo não dê certo. Né? Sim. E aí, o casal tentou, fez o processo, a gente sabe que tem um fator emocional também incluso aí e tudo mais, mas tentou fazer o processo, a FIV não deu certo. Quais os próximos passos, assim? Então, eu acho que a gente precisa alinhar a expectativa. Então, naquela tabela que eu mostrei, né, vai depender da idade dela. Se ela tem uma idade mais avançada, ela sabe que a chance dela é menor. Então, vai depender muito. Eu tenho essa conversa, né, muito franca, geralmente, com a paciente. Até onde você está disposta a fazer mais estímulos para conseguir mais embriões e a gente tentar novamente. Porque um blastocisto euploide vai dar uma chance de 60%. É uma chance ótima, porém 40% não vão conseguir. Sim. Por N fatores, inclusive, que a medicina não sabe responder ainda. A interação de um embrião com o útero, molecularmente falando, é algo que acontece dentro do útero de uma mulher grávida. Não tem como a gente estar lá dentro e saber exatamente o que está acontecendo. Tem inúmeros fatores que não são ainda respaldados pela ciência, né? Trombofilia, fatores imunológicos. Tem algumas alterações que a gente consegue, doenças autoimunes, que a gente consegue até rastrear e supor que existam, tratar. Mas existem outras que a gente não tem nem exame para fazer ainda, disponíveis, né? Entendi. Então, é um mistério, é a caixa preta da reprodução assistida. 40% não vão conseguir. Como aumentar essa chance? Transferindo mais embriões, né? Entendi. Transferindo embriões euploides. Um por vez, só que assim, tendo mais embriões euploides, a sua chance vai aumentar muito. O que o casal tem que saber então, né? Deu negativo primeiro. Eu vou ter estrutura emocional, né? Psicológica, financeira, para fazer quantos estímulos? Qual vai ser o meu limite? Até onde eu vou com o meu próprio óvulo para conseguir um embrião euploide que vai me dar mais chance de gravidez, né? Entendi. Porque, na verdade, não tem problema nenhum. Cada vez mais a gente faz o tratamento de ovorecepção. Sim. Que é a estratégia onde uma mulher mais velha ou uma mulher jovem com poucos óvulos, ela também pode recorrer a essa estratégia, Entendi. adquire óvulos jovens de outra pessoa. E aí pode ser um parente até 4º grau dela, isso já é permitido, legal. ou um banco de óvulos. Com isso, ela volta muitas vezes até aquela taxa. Lá em cima de... Se a doadora dela tem 30%, ela vai ter uma taxa também de 60% muito boa, porque a taxa da gravidez ela está relacionada à idade do óvulo. Legal. Independente se o útero tem 45, 50 anos. Entendi. Né? Entendi. Então, mas assim, eu acho que o casal tem que, diante de um negativo, primeiro, o médico, né, tem que avaliar se houve alguma intercorrência no tratamento que pudesse ter contribuído para diminuir a taxa. Tinha um pólipo que não foi visto, um mioma, uma dose de hormônio que não subiu adequadamente. Entendi. Ela teve uma infecção no meio do processo ali, ela pegou no Covid, a gente viu às vezes isso, a transferir embrião, ela tinha uma infecção e aí perdia, enfim, coisas podem acontecer ali, né, que a gente tem como avaliar. Sim. Mas se realmente não teve nada que a gente pudesse mudar
né, em termos de estratégia ali, para aumentar a chance de sucesso naquele momento, a gente tem que pensar em planejamento futuro, se vai continuar com aquele tratamento, se vai migrar o tratamento. E outra coisa que eu sempre falo, que eu sou até bem enfática com os pacientes sobre isso, é em relação ao estilo de vida. Isso também. Existem estudos relacionando a obesidade, por exemplo, Sim. ao insucesso de transferências de embriões euploides. Então, você tem uma chance muito boa, mas que você pode diminuir essa chance se você tem um sobrepeso por ser uma questão inflamatória também. Também considerada uma questão de doença crônica, né? Então, são muitos fatores que a gente tem que avaliar. E o principal, eu acho, é a rede de apoio. Essa mulher que teve um negativo, ela precisa conversar com o médico, ou se tiver parceiro com parceiro, com o psicólogo da clínica que ajuda essa questão, né, de metabolizar aquele passo que deu errado e planejar o próximo. Então, eu acho que a rede de apoio, a tranquilidade, a confiança que ela tem no médico e na clínica, tudo isso também fazem parte de um planejamento pós-negativo. Entendi. E Cris, você, para complementar, né? Você chegou a comentar sobre a questão do estilo de vida, né? Aprofunda um pouquinho mais isso pra gente, assim, a gente falou do sobrepeso, né? Eu imagino que tem também a questão da atividade física, alimentação e tal, mas dá um panorama pra gente de quanto isso de fato influencia, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia ali, não se atenta a isso. Uma pessoa que é fumante ou que consome muita bebida alcoólica desde nova, poxa, mas eu não estou engravidando e tal. Isso pode ter um efeito direto nessa probabilidade de engravidar? Então, sim, mas o principal fator é a idade. A gente sempre bate na mesma tecla. Estilo de vida saudável volta a qualidade do óvulo? Não. Mas ela dificulta a perda. Ela retarda um pouco a perda e ela melhora o ambiente celular ali do óvulo. Entendi. As organelas que estão ali dentro daquela célula, principalmente as mitocôndrias, que são a fonte de energia ali para aquele metabolismo todo acontecer. E isso vai ser importante também no desenvolvimento do embrião. Se você tem um estilo de vida saudável, você tem células mais saudáveis. Entendi. Né? Então, sim, é muito importante que isso seja ajustado. Eu acho que as pacientes tinham mais reticência sobre isso antes. Hoje em dia, tem muita coisa já sendo divulgada, muito estudo saindo. Então, as nutricionistas têm ajudado muito falando sobre isso. A dieta da fertilidade não é uma dieta que vai te dar uma gravidez, mas é uma dieta que vai te proporcionar, pelo menos, não ter tantos riscos. Ter uma gestação saudável, um bebê saudável. Sim. Então, é você evitar também, não é só o que você ingere, é você evitar as coisas nocivas, né? Então, evitar produto químico, industrializado demais, ultraprocessados, gordura trans, aumentar o aporte de antioxidantes, ou pela própria alimentação, se você come super bem, ou através de suplementação. E aí o médico vai avaliar. A coenzima Q10, por exemplo, é um suplemento que tem respaldo científico, que melhora ali aquele ambiente do óvulo. Né? Então, a gente sempre usa coenzima Q10, fontes com ômega 3, por exemplo, as vitaminas do complexo B, enfim. Tem uma infinidade de coisas que a gente vai ajustando para que esse óvulo possa, pelo menos, já que mulheres têm pouca reserva de óvulo, por exemplo, essas, então, elas têm que ser mais... Quanto mais puder jogar desse lado, melhor, né? ainda com a questão da qualidade do estilo de vida. Legal. Cris, agora aproveitando um pouquinho isso, assim, fica claro que o tratamento ali, né, ele é o processo principal, mas que você comentou a questão da rede de apoio e tal. É importante também que a mulher ou o casal, enfim, que esteja nesse processo, né,
ele tem um ecossistema todo em volta ali que apoia ele, né? Então você comentou, por exemplo, da nutricionista, da psicóloga e tal. E como funciona Sim. isso para você, assim, no seu dia a dia? Você tem esse ecossistema? Como que funciona isso? Sim, eu acho que a reprodução assistida, ela é uma especialidade multidisciplinar. A gente nunca anda sozinha. Somos sempre uma equipe, Legal. né? Porque o médico tem a função, obviamente, né, de fazer toda a avaliação, diagnóstico, ajustar tudo, alinhar tudo para que ela tenha uma chance máxima. Sim. Só que a gente precisa de ajuda, como você falou. Então, eu encaminho demais para nutricionistas que fazem esse cuidado, que têm esse cuidado com essas orientações. Legal. Da dieta, da suplementação. A psicóloga vai ter um papel importantíssimo de segurar essas questões emocionais e de trazer essa coisa da resiliência, da paciência, Sim. de entender que é um processo, é dia a dia, tem que viver o processo sem tanta ansiedade, porque a ansiedade eu acho que é um mal assim que a gente vive atual, absurdo. Então, Sim. a pessoa está fazendo o exame, ela já está pensando lá na frente que ela quer gêmeos e tal. Mas ela tem que esperar, né, aquilo acontecer, o dia a dia. Tipo assim, integrar, eu acho, né, as especialidades em prol de um sucesso. Isso seria isso aí. o ideal, né? Atividade física, então a gente sempre orienta que seja feita alguma atividade física, atividades também de lazer, um hobby, uma coisa assim mais leve, leitura, Entendi. meditação, Legal. acupuntura. Então tem várias coisas que a gente... Isso é muito individual. Tem a paciente que vai precisar mais de um suporte nutricional. Tem outra que já é super alinhada com isso. Entendi. E ela vai precisar o quê? Ela vai precisar de uma higiene do sono, porque ela não dorme bem. Isso também tem relação. A gente precisa muito descansar para que a gente consiga uma produção hormonal adequada. Entendi. Então, eu acho que é individualizar. Tá. Cada um vai ter uma necessidade. Tem gente que tem necessidade de tudo. No pacote completo. Mas tem pessoas que a gente consegue determinar aonde está acontecendo a falha, né, no estilo de vida, para a gente tentar ajudar ao máximo com isso. E, Cris, agora mudando um pouquinho, assim, a gente chegou a comentar sobre isso um pouquinho lá atrás, mas a gente nota também que no Instagram a gente recebe bastante essa pergunta, né? E eu imagino que seja uma dúvida, assim, muito comum e que deve incomodar realmente, né? Despertar a curiosidade. A FIV, ela pode prevenir doenças genéticas, assim? A gente tem esse poder ou não? Como é isso? Então, no sentido de você avaliar um embrião e saber se ele é cromossomicamente normal, sim, né? O que é uma síndrome? A mais comum que as pessoas mais escutam falar e veem até é a síndrome de Down, né? Porque é uma síndrome passível de nascimento e tudo mais, né? Mas é uma síndrome, é a trissomia do cromossomo 21. Então, em vez de ter 46 cromossomos, 23 pares, a gente tem um cromossomo a mais ali no 21, no parzinho 21. Então, isso é uma trissomia. Você tem um a mais. Entendi. Se você tem um a menos, é uma monossomia. Entendi. Então, assim, existem várias outras síndromes. A de Down é a mais comum, mas tem Patal, Edward, que de vez em quando sai na mídia. Nasceu um bebê com uma síndrome, tá na UTI e tal, que são síndromes que geralmente a criança não consegue sobreviver. Em algum estágio ali da infância, ela vai falecer. Então, é uma coisa que traz um grau de sofrimento muito grande. Com certeza. Mas tem síndromes que não são nem compatíveis com a vida. Então, com a fecundação in vitro, a gente consegue determinar se aquele embrião é normal ou não, euploide ou aneuploide, em termos do número de cromossomos. Entendi. E aí a gente consegue otimizar a chance de sucesso daquele casal. Entendi. A gente não vai transferir um embrião que não geraria uma gravidez. Então, com isso, a gente evita que aquele casal perca tempo e a gente diminui
os riscos de doenças genéticas, sim. E existem algumas doenças genéticas familiares também, que a gente consegue, através da análise genética do embrião, mas aí com sondas especiais, com avaliações especiais, determinar se aquele embrião tem aquela doença da família. Algumas distrofias musculares, a hemofilia, a anemia falciforme, são doenças hereditárias, né, que a gente consegue excluir que aquele embrião possa ter. No caso de famílias com muita tendência de ter aquela doença. Entendi. Né? Então, realmente existe esse benefício, digamos assim, da fertilização in vitro. Entendi. Legal. E assim, Cris, beleza, o casal já entendeu, já passou por um processo e tudo mais, ele precisa fazer a FIV, né? A gente sabe que exige um planejamento, até emocional, financeiro, enfim. Mas tem algumas barreiras muito grandes e tal, e acho que é importante a gente desmistificar um pouco, né? Como o fechamento, né? O processo, o planejamento, fala um pouquinho pra gente como que o casal que já identificou um pouco isso, está com dificuldade, já procurou, já tem uma indicação para esse tratamento, como que ele pode organizar a vida dele, né? A gente sabe que ter filho é um sonho enorme e tal. Como ele pode viabilizar isso, assim? Então, eu acho que a primeira coisa é escolher um profissional que ele tenha uma empatia, uma confiança de que vá tratar a fertilização in vitro de uma forma mais personalizada, individualizada, com certo carinho, porque é um tratamento que envolve o lado emocional muito forte, né, na maioria. Sim. Então, a escolha do profissional, a escolha da clínica, uma clínica de boa qualidade, que tenha um bom laboratório para a gente poder manipular óvulo, espermatozoide, embrião. Então, isso são decisões que o casal tem que ter, muitas vezes baseadas no lado financeiro. Isso tem um impacto, acabam escolhendo algumas clínicas que, de repente, que não têm tanto suporte para o caso específico daquele casal ou daquela pessoa. Então, alinhar o que você precisa no seu tratamento com um bom profissional, uma boa equipe, uma boa clínica que possa te proporcionar uma boa chance de sucesso. Sim. Isso é o primeiro ponto, né? Estar disposta, estar tranquila para fazer todos os exames, porque realmente é uma bateria de exames, é um processo ali de investigação para a gente alinhar tudo e aumentar a chance de sucesso. Sim. Então, não dá para ter pressa, não dá para ter ansiedade. Tem que estar assim, disponível, né, para realizar as etapas de exames. E muitas vezes são trajetórias difíceis. Eu tenho pacientes que precisam de um tempo mais longo. Por quê? Veio um pólipo no exame, tem que tirar. Entendi. Mas aí depois o outro exame tinha uma infecção, a gente vai ter que tratar. Então, tenho histórias assim, de fertilizações in vitro que aconteceram. A gente estava pensando que tudo ia começar e terminar em 2 meses e a coisa se estende às vezes, 6 meses, 1 ano. Então, é importante suportar esse processo e saber que o médico está pedindo os exames, está tratando todos os mínimos detalhes em prol de um sucesso, né? Posterior, de um objetivo final de ter um bebê saudável em casa. É uma coisa que não adianta você ter pressa para fazer. Sim. Você tem que ter confiança no seu médico que ele está alinhando tudo de uma forma que seja boa para você. E aí, o planejamento financeiro, eu acho que, assim, na nossa vida a gente precisa planejar tudo. Verdade. Você vai fazer uma faculdade, um curso de pós-graduação MBA, tem um custo para isso que você tem que medir, né? Custo-benefício. Eu vou pagar muito por um curso, mas eu quero muito ser médico, vou pagar uma faculdade particular e tal, vou fazer um planejamento para aquilo. Quero comprar um carro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma entrada à vista, eu vou parcelar o restante, eu quero comprar um apartamento. E muitas vezes quem quer ter um filho precisa de um tratamento complexo, como a fertilização, também precisa ter essa noção de que é um investimento, mas é um investimento que ter um filho é um investimento. Para a realização de um sonho, né? Para a realização de um sonho. E quando o filho nasce, você não mede esforços para dar tudo que você pode para aquela criatura se desenvolver no melhor
Verdade. estágio de... Melhor ambiente possível, enfim. Que a gente considera as condições ideais que você quer dar para o seu filho. Então, a fertilização in vitro nada mais é do que você já pensar nisso antes de ter o filho. É você já estar dando o melhor tratamento possível, né, para, de repente, uma mulher de 40 anos ou mais, se ela tentar engravidar espontaneamente, a chance dela é mínima e ela ainda pode gerar um bebê com uma síndrome. Então, se ela se planejar, se ela fizer uma fertilização in vitro, ela já vai estar dando uma chance de saúde muito boa para aquele bebê, mesmo antes dele nascer. Uma mulher que congela óvulos, ela já está pensando no filho dela lá na frente. Ela está trazendo uma qualidade para aquela criança. Então, ela já é mãe, ela já está agindo como se ela estivesse cuidando daquele... Eu tenho várias pacientes assim, então eu fico emocionada, porque as pacientes falam isso pra mim, sabe? Imagina. Doutora, eu tô vindo aqui porque eu quero ter um filho, mas eu quero ter um filho, assim, muito saudável, sabe? Caramba. Então, e a gente que tem filho, né? Você também tem, eu tenho 3, saudáveis, a gente sabe que isso é a principal preocupação. Com certeza. De qualquer pessoa. Com certeza. Então, você poder pensar nisso, né? Com as informações que a gente tem hoje. Sim. Né? Que a gente conversa sempre com as pacientes. Olha, você tem risco, o teu óvulo está perdendo qualidade. Sim. Se você engravidar após 40 anos, você corre tal risco. Aborto, síndrome, não engravidar e tal. E a pessoa que tem essa noção, né? Que consegue ter esse planejamento. E ela pensa nessa questão de evitar tudo isso, de trazer essa qualidade. Eu tenho pacientes que mudam a vida. Ontem mesmo atendi uma que falou para mim, doutora, eu quero engravidar, tá? Assim, mais pro meio do ano. Nunca tentei. Então, eu já me matriculei na academia, eu já fui na nutricionista, eu te acompanho no Instagram, então eu vi que você indica uma nutricionista, eu já fui na nutricionista. Então, eu já não tô bebendo, eu bebi cerveja, não tô bebendo, tipo assim, um vinhozinho de vez em quando. Legal. Eu já estou fazendo tudo para que quando eu engravide, eu tenha um bebê saudável. Legal. Ou pelo menos tenha mais chance de um bebê saudável. Então, isso é uma concepção mais moderna, mais nova, que eu trago muito isso para minha realidade de consultório e de conversa com os pacientes, que eu acho que, na verdade, é o principal. É quem quer fazer a fertilização, não é, eu quero fazer uma fertilização. Não, eu quero ter um filho da melhor forma possível. A então, fertilização, ela é a estrada que vai levar, né, pro objetivo ali. Então, assim, às vezes ela vai escolher uma clínica que tenha um valor um pouco maior, porque, para o caso dela, ela sabe que ela precisa de uma tecnologia daquele nível. Sim. E ela vai se estruturar melhor, né? Ela vai pedir ajuda da família. Elas pedem ajuda da família, vendem o carro, fazem financiamento, a clínica parcela até, sei lá, 10, 12 vezes. Entendi. Existem outras estratégias também, por exemplo, se ela for jovem, ela pode doar parte dos óvulos dela para a clínica. Ou ela pode, de repente, conhecer uma amiga, uma familiar jovem que tem um bom perfil também de doação de óvulos, né? Que seja super saudável e tal. Entendi. Tem que passar por um rastreio completo de exames e tudo mais. Mas ela pode indicar doadoras para a clínica para ter um benefício. Então, assim, querendo fazer a fertilização in vitro, a gente ajuda em relação ao qual caminho ela vai seguir e até com alguma possibilidade de diminuição desse custo que a gente sabe, né? Que nem sempre é possível para todo mundo, para toda a população. Sim. Mas o mais importante não é isso. Eu acho que o mais importante é ela ter a consciência de que ela precisa de um tratamento de excelência, um tratamento que vá trazer o bebê saudável dela. Exatamente. O que ela vai fazer para conseguir isso é planejamento de cada um. Sim. Né? Eu tento ajudar muito nisso, né? Em relação a orientar o que pode fazer, caso a caso. É jogo aberto. Eu falo para elas, olha só, não tá com condição financeira agora, só que você tá com 38 anos. Eu preciso que seja, pelo menos, a primeira parte do congelamento do embrião seja agora. A gravidez pode ser depois. Depois, entendi. Mas assim, vamos partilhar isso? Vamos fazer a primeira parte, faz um esforço para fazer a primeira parte agora. A gente congela um embrião euploide que vai te dar uma chance lá no futuro de 60%. Não pode ter o filho agora, porque aí são outros custos, né?
tudo bem, a gente transfere daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas assim, individualizado. As minhas pacientes têm essa liberdade comigo, podem me mandar mensagem, me mandam, compartilham essa trajetória delas de dificuldades, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades, isso é muito normal. E não é só a dificuldade de não engravidar natural. Pode ser dificuldade de aceitar um tratamento, pode ser dificuldade com o marido, pode ser uma dificuldade financeira. Então, eu acho que personalizar aquele caso e tentar ajudar na sua dificuldade. E procurar ajuda, né? E sentar com você e você já conhece esses caminhos, né? E ajudar, guiar. Olha, vamos por aqui, depois a gente vai por ali. Como você comentou, às vezes faz o congelamento e depois né, segue o tratamento, enfim. Cris, aproveitar esse gancho que você comentou de alguns casos, enfim. Ia ser legal você levantar pra gente aqui alguns casos, né? Até porque a gente sabe que tem muita gente que passa por isso e fica naquela dúvida, né? Poxa, será que eu vou conseguir? Como é que é? Conta alguns casos legais pra gente, assim, de pessoas que te procuraram querendo realizar esse sonho, né? E às vezes até situações adversas e tal. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu puxo um pouco pro meu jeito de ser, pra minha personalidade. Eu acho que o médico acaba atraindo a paciente que tem mais a ver com ele, né? Em algumas situações, né? A gente fala isso. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou ansiosa. Eu tenho 0 ansiedade. Ai, então, que inveja. Eu vivo muito hoje, o presente. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo pelo tempo do agora, pelo dia de hoje e tudo mais. Então, eu tento trazer muito isso para as minhas pacientes. E a outra coisa é a gente sempre olhar o lado bom, é uma característica minha, e eu tento levar isso para os pacientes. E saber que existe um processo, ter paciência. Então, isso também são as 3 coisas que eu mais converso com elas. Então, assim, acaba que os meus casos que eu considero de sucesso são os casos onde as pacientes meio que obedeceram a esse processo, entendeu? Então, assim, eu acabo lembrando mais desses casos. Sim. Então, tem pacientes, por exemplo, que um casal super tranquilo, de boa e tal, com baixa reserva ovariana, aquela coisa bem típica que todos os médicos fertileutas passam por isso todos os dias. 38, 39 anos, com baixa reserva ovariana, só que o marido também tinha um fator masculino grave. Então, além dela não conseguir formar óvulos maduros de boa qualidade, em número expressivo, ele também não tinha espermatozoides de boa qualidade. Então, a formação do embrião ficou praticamente impossível em algumas tentativas. E aí, ela, muito tranquila, assim, né? Aceitando cada resposta negativa que eu dava, cada etapa que não estava fluindo do jeito que a gente imaginava, falou para mim: doutor, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Então, assim, a gente tem que recorrer a banco de óvulo? Ótimo. Banco de sêmen? Tudo bem. E aí, na primeira tentativa, sabe? A coisa... Parece que o universo conspira, Caramba. né? Ela conseguiu uma doadora, ela conseguiu os óvulos dessa doadora, ela conseguiu o banco de sêmen, ela transferiu um embrião e esse caso até já nasceu e tudo mais. Pô, que legal. Então, assim, eu acho que... Não é que você não possa fazer várias tentativas, mas eu acho que você tem que ter um equilíbrio emocional de saber até onde aquilo está sendo bom para o seu psicológico, para o seu relacionamento e tal. Aceitar o que o médico está falando de opinião, de a gente tem mais experiência. Claro que cada um vive a sua vida. Eu respeito totalmente a decisão do casal. Se quiser continuar, vamos fazer várias tentativas, ótimo. Tem casal que realmente vai se beneficiar de várias tentativas. E tem casos onde a gente está vendo que a situação está tão crítica que é melhor mudar a estratégia, né? Sim. Eu tive uma paciente agora, essa ainda está grávida, não nasceu ainda. Mas ela não tinha mais óvulos, então ela recorreu aos óvulos da irmã. E foi uma coisa, assim, muito linda. A irmã sempre junto, ajudando e tal. A irmã mudou o estilo de vida também. Já era, assim, saudável, já fazia atividade física, mas intensificou. Abraçou também, né? A família toda. Que legal. Uma outra também, que até saiu na mídia, né?
que a mãe gerou para ela. Ela, ao contrário, ela tinha óvulo, mas ela nasceu com uma malformação uterina. Então, ela não tinha condições de gerar. Então, ela usou o óvulo dela, os espermatozoides do marido, e a mãe dela gerou, pariu, foi super bem também. Então, assim, os casos que eu vejo de sucesso são casos onde realmente a pessoa tem uma estrutura psicológica, ela tem fé de que aquilo vai dar certo, mas ela segue o processo. Entendi. Ela internaliza aquilo e ela entende que realmente nem tudo está no nosso controle, que tem coisas que a gente pode oferecer, que vão melhorar ali o panorama, mas tem coisas que fogem completamente ao nosso controle. Sim. Ao controle dela, ao meu, Seu, ao do laboratório, tudo. Às vezes a gente transfere um embrião lindo para um útero lindo de uma paciente jovem e ela não engravida. E às vezes a gente transfere um embrião não tão bonito do ponto de vista morfológico, quando não tem análise genética, a gente não sabe se é normal ou não, para uma mulher, de repente, com vários problemas ginecológicos e ela engravida de primeira. Então, existe algo que também não está no controle da medicina, do homem. Entendi. Então, eu acho que meus casos de sucesso são assim. Eles são baseados em pessoas que têm um entendimento e um psicológico ali muito alinhado com o que eu converso. E aí eu acho que no longo prazo, às vezes, né, conseguem ter um sucesso. E é legal também que a gente acompanha assim o seu Instagram, né, e tudo mais, e a gente vê os depoimentos, né? A gente recebe as imagens, doutora Cris, olha, nasceu fulano, olha que lindo e Essa é a tal, parte mais muito legal. obrigado e tal. Pô, imagino que seja uma emoção muito grande, né? Você participar desse processo, você guiar, né? Servir ele como tutora, e, enfim, e passar por tudo e até chegar ao nascimento e tal. Sim, são meus bebês também. Então, assim, a parte boa é muito boa. Sim. A gente tem que ter também esse equilíbrio emocional enquanto médico, enquanto pessoa, né? A gente dá muita notícia ruim. Sim. Se a taxa média gira em torno de 50%, metade das pacientes vão conseguir. Num primeiro ciclo, metade não. A gente precisa dar notícia boa e notícia ruim. Sim. A gente precisa dar notícia de análise genética sindrômica. A gente precisa dar boas notícias e notícias ruins. Qual o X da questão? Estar próximo do paciente. O paciente saber que pode contar com você, que se ele te ouvir, né, em relação ao que você acha de estratégia, ao que você planeja ali para um próximo passo e tal, que a chance de que aquilo aconteça, tudo tem um momento certo para acontecer. Sim. A chance é boa, mas é boa se a pessoa tiver essa tranquilidade e se planeje financeiramente, porque a gente sabe que às vezes isso vai demandar um planejamento financeiro que não estava nos planos iniciais. Sim. Né? Então, também entendo essa parte e a gente vai estruturando, né, como individualizando. Legal. Cris, é isso. Tem mais algum ponto que você acha que a gente possa levantar? Não, eu só queria dizer que realmente a mensagem final, e que eu acho que tem que ficar muito claro para os casais que... Principalmente, a gente falou muito de fertilização in vitro hoje, né? É que existe um processo, existe um caminho. A gente trabalha muito com estatística, mas eu também sou uma pessoa de fé e eu acho que, às vezes, a situação está muito improvável, mas aquilo acontece. Então, é uma mistura de fazer as coisas certas, no sentido do que você pode controlar, estar bem alinhado com o seu médico, né? Ter uma boa relação com o seu médico e ter muita fé de que aquilo também vai acontecer. Né? Porque aí eu acho que tudo conspira a favor. E não perder tempo. Isso é a mensagem que eu sempre tento passar, né, para as pacientes. É não perder tempo. O antes é fundamental em relação à fertilização in vitro. Quanto antes. Legal. Cris, te agradecer, muito obrigado. Obrigada. Bom demais estar com você aqui. Obrigada, foi ótimo. Espero que a gente tenha conseguido responder várias perguntas, várias dúvidas.